Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Mais Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Primer TV para toda a nossa região, sempre atualizando os assuntos do esporte, do futebol e dos esportes em gerais. Hoje vamos abrir espaço para condicionamento, preparação física, fisioterapia, enfim, e está aqui comigo um especialista da área. Estou recebendo aqui no programa Mais Esporte, nessa parceria entre o programa e a Academia Superação, Eduardo de Freitas. É isso? Professor de Educação Física, fisioterapeuta, um grande especialista da área. Eduardo, obrigado pela tua presença. De nada, é um prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande. Colaborando com o teu programa, se eu puder ajudar. Sem dúvida nenhuma, vai ajudar a gente sim. Só lembrando, nós tivemos um programa dessa parceria com a nutricionista Vanessa Lodi, né? Foi um programa realmente que a gente foi muito elogiado, muita gente gostou de abrir esse espaço, até porque agora vai passar aí esse frio e a galera já vai começar a se preparar para o projeto Verão 2014. É importante. É sempre importante as pessoas estarem se cuidando, né? E essa tendência, hoje em dia, cada vez está mais forte, né? Eu já vou fazer a primeira pergunta para ti de cara, é o seguinte. Uma pessoa que é sedentária, quer começar a fazer a sua atividade física, ela parte para quê? Para atividades aeróbicas ou vai para musculação, digamos, né? Eu não sei como é que é o termo que vocês falam. O que tu recomenda? Dá para recomendar um ou outro? Ou dá para conciliar essas duas atividades, Eduardo? O mais importante é que quando a pessoa esteja começando qualquer atividade física, ela inicie por uma avaliação, né, para a gente poder dosar em que estado físico ela se encontra, qual é o nível de sobrepeso que ela está, qual é o nível de sedentarismo, qual a capacidade física que ela se encontra. A partir daí, o mais importante é que a intensidade do início seja leve, né? Então, a modalidade a ser escolhida vai muito da preferência de cada um. Então, a musculação é um excelente meio de treinamento, a ginástica é outro meio de treinamento, existem as caminhadas ao ar livre, ou seja, a gente tem muitas opções. A pessoa tem que respeitar o seu limite, entender que não vai ser de uma hora para outra, né, que é um processo de longo prazo, e a pessoa acho que tem que partir do princípio de que ao começar vai ser para a vida toda, né? Porque senão a gente fica entrando e saindo, começando e parando, e esses a gente sabe que são os comportamentos que não dão certo. São duas observações. Primeiro, que deve ser estatístico, né? A quantidade de pessoas que, por exemplo, se dirigem a uma academia, fazem a matrícula, vão talvez na primeira semana e depois debandam, né? Acabam não voltando mais. E a segunda, essa questão que você falou, que a pessoa tem que entender que é um exercício para toda a vida, né? Isso acontece por quê? Porque a pessoa se dedica muito na primeira semana e tem um desgaste, ou porque em 7 dias ela não vira aquela pessoa que ela imaginou, né? Ela acabou pleiteando aquela imagem de super poderoso ou de super poderosa. É por aí mesmo, é nesse caminho. A gente divide as pessoas em grupos de pessoas que já estão aderidos ao esporte, né? E são aquelas pessoas que treinam no inverno, treinam no verão, aquelas pessoas que vão no dia que está chovendo, que vão no dia que tem sol. E outras pessoas que estão em processo de adesão. Esse processo de adesão é aderir a um hábito. E a gente não adquire nenhum hábito de uma vez só. Sem dúvida. A aquisição desses hábitos, ela se dá aos poucos. Então, a gente tem pessoas que ano após ano entram na academia quando o tempo aquece e saem da academia quando o tempo esfria. E chega um momento que ela tem um start de que naquele inverno ela não vai mais abandonar. E a partir daí os resultados só ficam mais duradouros e são resultados também mais visíveis. Agora, qual é o risco? Eu sempre às vezes eu me preocupo, mas eu acho que vocês como educadores, né, de condicionamento físico, como fisioterapeuta, especialista na área, uma pessoa que faça alguma coisa sem orientação de ninguém, né? Isso acaba gerando uma série de riscos, né, professor? Eu acho que o ser humano é ativo por natureza. Sem dúvida. Né? Nós temos uma gama de pessoas que se movimentam sozinhas, que estão enchendo os parques, as praias, e eu acho que é válido. É válido? É válido. É válido. A gente corre mais riscos estando sem orientação. Mas eu não posso dizer que a pessoa não deva fazer. Sim. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para todo mundo é bom senso, né? É não fazer loucuras, como se você não pode fazer loucura no trânsito, você não pode fazer loucura
com a sua vida financeira, com a sua vida pessoal, com a atividade física é a mesma coisa. Mesma coisa. A orientação faz a gente quantificar e qualificar melhor o exercício. Porque hoje em dia a gente tem uma informação que a gente não tinha muito tempo atrás. Toda pessoa sabe que caminhar faz bem, que correr faz bem, que exercícios abdominais fazem bem para a barriga. Mas a pergunta é, quanto fazer, quais exercícios fazer, qual a ordem que você vai fazer, qual é o tempo de intervalo, qual é a alimentação que você vai ter antes ou depois. Então essa gama de orientação faz você ter mais chances de sucesso e faz você ficar por mais tempo fazendo aquilo. Então a gente tem, por exemplo, que a corrida é a atividade física que maior número de pessoas já experimentou. Então todos nós conhecemos alguém que já correu e já abandonou a corrida. Então a gente sabe que correr faz bem. Pode acontecer duas coisas, pode acontecer da pessoa correr muito e não ter resultado nenhum, como pode acontecer dela se machucar correndo e isso leva ao abandono. Então a orientação faz com que o educador físico organize essa agenda de treinamento de uma maneira que ele esteja sempre motivado a continuar treinando e de uma maneira que ele corra menos perigo de se machucar. Agora, uma questão assim, eu fui criado com aulas de educação física, né? Mas aquelas aulas de educação física severas que eu quero dizer não na cobrança, mas tinha tanta importância, na minha época assim, eu não sei como é que é hoje, eu estou falando aqui, mas pelo que eu ouço falar em muitos colégios, nem educação física tem mais, né? Nem educação física tem mais. O professor vai lá, joga uma bola lá, a criançada fica passando uma hora. A época que eu tinha, havia uma metodologia, aprendíamos, eu estudei no Instituto de Educação, tá? Então lá no início dos anos 80. Então quem tiver assistindo o programa, que estudou lá, sabe o que eu estou falando. Eu lembro que numa aula nós tínhamos dois professores, por exemplo. Um dava aula de atletismo e o outro de esportes coletivos. Você como educador sente falta disso hoje nas escolas? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Ou como é que funciona isso? Ou mudou esse... Eu acredito que a própria origem da educação física no Brasil, ela vem da educação física militar e ela passou por algumas fases, né? Então, hoje em dia, a educação física escolar ela tem uma importância na formação do hábito. Quanto antes nós começarmos com esse hábito saudável, né? Nós estamos falando de saúde preventiva, né? De investir em esporte para gastar menos em hospitais, menos em doenças, menos no tratamento das doenças. E também nós temos a atividade física, a importância da formação do caráter, né, da disciplina, da rotina de treinamento nas escolas. A educação física escolar passou por um momento em que ela deixou de ser obrigatória, agora está voltando a ser. Ela está voltando a ser. Houve uma tentativa de tirar ela do currículo como obrigação. Isso né? É um absurdo, né, professor? Eu acho que o mais perigoso... Quando eu falei que ela era severa, só me permite cortar, até para nós tentar entrar no raciocínio. Eu lembro que a educação física rodava. Está entendendo? A educação física rodava, era tão importante quanto a matemática, quanto o português. Então, eu sei porque eu tenho um filho que se formou em escola pública, hoje faz faculdade, né, se dedicou, e ele disse assim para mim, pai, às vezes é o seguinte, as duas últimas aulas de educação física, liberava os alunos para ir para casa, porque era educação física, entendeu? Porque era educação física. Na minha época, se a pessoa não fizesse a educação física, não tivesse um atestado, alguma coisa que justificasse a sua ausência, ela rodava em educação física. Aconteceu com outras disciplinas, como a música também nas escolas, né? Ela, por alguém, ela é considerada como de menor importância, e ao se dar essa menor importância passa de professor para aluno e fica uma coisa um pouco matada, né? Eu acredito que, por ter filhos também, né? A ideia de que a gente precise se movimentar, de que a gente precise hábitos saudáveis desde pequeno é muito importante. E a gente está vivendo uma epidemia de obesidade infantil, né? A gente está encontrando hoje em dia problemas de colesterol, de triglicerídeos, de sobrepeso em crianças que há 10, 20 anos atrás nós não tínhamos na nossa sociedade. Resumindo, ou seja, hoje que se precisa de educação física.
né, pela vida, porque mora em apartamento, hoje é tudo cômodo, né, com um botão se resolve todos os problemas da casa, e às vezes até a questão da alimentação, como falou a nutricionista Vanessa aqui no último programa. Eu acho que hoje é o contrário, hoje é que se precisa daquela educação física que eu tive na minha época, né? E já vai ter um caráter de tratamento, porque a gente já está com o mal instalado, né? A gente já está com os hábitos um pouco modificados, até por questão de segurança. Hoje em dia a criança não sai muito na rua. Exato. Por questão de especulação imobiliária, os espaços onde nós jogávamos futebol já estão terminando também. Exato. Então, as academias estão voltadas para esse nicho de mercado. Hoje em dia a gente tem atividades voltadas para público mais jovem, para crianças, para o pré-adolescente, e são ambientes positivos, onde se cultiva hábitos positivos e saudáveis, e deve ser levado a sério, né? Não, tem que ser levado a sério. Marcos, nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Estou aqui com o educador, fisioterapeuta, né? O professor Eduardo Freitas, uma pessoa realmente com um grande conhecimento, um grande amigo nosso, e é muito legal. Ele vai voltar aqui outras vezes, vamos fazer um programa, quem sabe um programa mais amplo, né? De repente vamos trazer aqui o Eduardo, a Vanessa, para nós realmente abrir esse espaço. Nós temos que divulgar. Eu acho que tem que fazer exercício, tem que fazer, as pessoas têm que ter atividade. Nós que trabalhamos com esporte, e eu não quero aqui cair em um clichê, mas é tão bom quando você faz uma atividade física, chega em casa cansado, com aquela sensação de dever cumprido, né? Fui lá, fiz os exercícios que foram propostos. Realmente é muito legal, e o programa Esporte, juntamente com a Academia Superação, vai abrir esse espaço. A cada 15 dias um profissional vai vir aqui, vai falar sobre atividade física, vai orientar. E claro, a gente não vai deixar de recomendar o trabalho da Academia Superação, né? Afinal, são mais de 109 modalidades diferentes de exercício. E eu, como estou frequentando, eu posso falar aqui. Eu tinha um medo, não sei se eu cheguei a falar aqui no programa da Vanessa, eu tinha muito medo de chegar na academia, ficar lá zanzando, sem saber o que fazer. Não é isso. Na Academia Superação sempre tem um profissional formado à sua disposição, você nunca vai ficar sozinho, tem toda a orientação, tem toda ali uma graduação, né, de exercício, e realmente é muito legal. Então eu recomendo para você, vá lá na Academia Superação, aqui no Trevo de Barreiros, procure ali a recepção, conheça a primeira academia, conheça a estrutura, né, o que ela dispõe para você, eu não tenho dúvida nenhuma que você não vai se arrepender. E os preços também são bem legais, bem convidativos. Academia Superação, 3246-1918, e o site superaçãoacademia.com.br. O intervalo é bem rapidinho e já voltamos aqui com o professor Eduardo. DIF, uma marca consagrada em Santa Catarina. DIF veste a galera mais diferenciada do Brasil. Visite nosso showroom e conheça a coleção Verão 2013. Acesse dif.com.br. Seja diferente, seja DIF. Aproveite e confira as super promoções do Gênio e Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gênio e Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Hasse Digital. Placas, faixas, vitrines, banners, adesivação de veículos. Tudo em comunicação visual. Hasse Digital. Visite nosso site www.hassedigital.com.br. Estou aqui com o professor Eduardo Freitas, professor de Educação Física, fisioterapeuta da Academia Superação, né? E a cada 15 dias, só relembrando, a gente vai trazer um profissional para bater um papo. No primeiro bloco a gente falou de aspectos gerais. E Eduardo, agora eu quero te fazer uma pergunta. Existe algum exercício da moda? Ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou anotar aqui. Sempre tem, né? Algumas modalidades que em determinado período tem uma frequência maior que outras, né? Hoje em dia a gente tem na ginástica coletiva aulas de ginástica com artes marciais, funcionam muito bem. A gente tem dança envolvida com a ginástica, que funciona muito bem.
A gente tem os próprios departamentos de lutas, né? As aulas de boxe chinês, as aulas de jiu-jitsu, há uma procura muito grande. Defesa pessoal feminina, o pessoal está procurando bastante. Defesa pessoal. E por a gente ter muita praia por perto aqui, a gente tem uma demanda muito forte por exercícios físicos com motivação estética, né? Então, a musculação é sempre o carro-chefe. Sempre a musculação ainda é o carro-chefe. O estereótipo feminino, né, das mulheres hoje em dia pedem mulheres um pouco mais fortes do que o normal e mais magras também, com percentuais de gorduras mais baixos, e isso faz com que as salas de musculação estejam sempre cheias. Agora, esportes, digamos, coletivos, né? Exercícios coletivos, eu não sei se está correta a minha determinação aqui. O que nós temos hoje? Por exemplo, na Academia Superação, o que nós temos à disposição hoje? Que a pessoa aqui... O Departamento de Ginástica Coletiva, ele tem por objetivo tornar o treinamento físico algo mais divertido, algo mais agradável. Com música, é isso? Com música. Então, incentivando aquela... Então a ideia da ginástica coletiva é fazer com que aquela pessoa que não tenha muita diversão, não se divirta muito treinando sozinho, não se sinta muito motivado em treinar sozinho, ela busque na companhia de outras pessoas, na presença de um professor instruído e motivador e com música boa, com infraestrutura adequada, esse ânimo que ela não encontra sozinha. Entendi. Então lá nós trabalhamos na superação com muitas aulas, né? São diferentes aulas. A gente tem aulas que são franqueadas, né? De uma empresa que é líder no mercado, que é a Body Systems. Então existe um sistema de aulas que veio da Nova Zelândia e é distribuído pelo Brasil todo por uma empresa. E a gente tem essa licença, né? Então nossos professores saem de Florianópolis para serem treinados e certificados para poder dar essa aula. E a gente tem outras aulas que são montadas por a gente. Então, lá na superação a gente trabalha o step, trabalhamos o body combat. O step é aqui de subir e descer a escadinha? Subir e descer o degrau com elementos de coordenação. Eu falo assim, subir e descer a escadinha, viu, Eduardo? Que é para que às vezes o público não sabe. Mas é a maneira como as pessoas conhecem a aula. É aquele que sobe e desce a escadinha. Exatamente. A gente monta elementos coreográficos subindo e descendo o degrau. Temos o trampolim, né, que é o jump. Temos a aula de Shiban, que é uma aula que entrou na academia agora. O que é o Shiban? O Shiban é uma aula um pouco mais recreativa, que envolve dança. São as músicas que tocam na balada para o pessoal dançar na academia. Também é uma aula importante. Aquelas aulas de... Eu vou perguntar porque às vezes eu sei que o público lá às vezes tem curiosidade de perguntar. Aquelas aulas de aeróbica existem? Aquela de 1, 2... Não, na realidade assim, ó, a aeróbica propriamente dita, ela acabou caindo em desuso, né? Ela foi perdendo força, né? Os professores, eles foram complicando demais a aula, foram perdendo clientes, né? Então hoje nós temos assim, as atividades aeróbicas são as atividades em que a gente gasta mais energia. Aquela que cansa, eu costumo dizer que é aquela que cansa. Aquela que trabalha o teu sistema cardiovascular. E a gente trabalha o ciclismo indoor, é uma atividade aeróbica, o step, o jump, o combat e o Shiban. E também nós temos exercícios localizados. Agora, professor, alguém que estiver assistindo, tá? Vamos lá que tem uma senhora que está assistindo agora o programa, gostou do assunto, 55 anos, tá? E a filha dela que está do lado tem 20. As duas querem fazer uma aula dessa indoor juntas. Pode? Pode. Nós estamos preparados para receber o público que está bem de saúde. Ou seja, se você não tiver nenhuma patologia importante, se você não tiver nenhuma contraindicação médica, você até por uma determinação de lei, você apresenta um atestado médico na academia, você está apta para fazer o treinamento, nós estamos preparados para encontrar níveis de atividade, de intensidade adequados para grupos de pessoas então não diferentes. Tem restrição, a pessoa tem saúde, sexo masculino, feminino, não tem problema. O objetivo e a intensidade com que essa pessoa vai treinar, o tempo de duração, a frequência com que vai fazer as aulas serão diferentes, né? Então as expectativas de cada um é que serão diferentes. Mas a gente recebe, a gente tem essas pessoas. Essa aula, me corrija se eu estiver errado, tanto que eu estou perguntando, essa aula aeróbica, ela é a função cardiovascular.
resumindo, assim, a grosso modo, seria uma aula que a pessoa emagreceria mais rápido, digamos assim? Queima mais calorias? 99% das pessoas que nos procuram para emagrecer. Para emagrecer. Né? Então, ela, na recepção da academia, ela compra o emagrecimento, mas nós não vendemos para ela o emagrecimento. Certo. Nós vendemos um gasto de energia em aula, aumentado. Né? Então, a pessoa deixa de ser um poupador de energia para ser um gastador de energia. E essa troca tem que ser aos poucos. Sim, sem dúvida. Né? Então, as atividades aeróbicas, elas auxiliam muito a gastar energia. Se a pessoa tiver hábitos alimentares um pouco melhores, a pessoa vai ter o resultado na perda de peso. E a musculação, né? A musculação entra naquele conceito também de emagrecimento, obviamente, né? Porque a aula de musculação na Academia Superação ela é dividida, né? Ela é dividida meio a meio. A pessoa não vai lá, não vai fazer musculação, ela tem que fazer primeiro uma atividade aeróbica que é no aparelho, que seria na esteira, né? Ou a própria bicicleta, né? Então ela já é um processo também de emagrecimento. Mas aí passa naquela de formação, né? Digamos assim, eu não sei nem a palavra que eu vou usar aqui, de um corpo bonito, digamos assim, é isso. Há um tempo atrás, se chegasse alguém pesando um pouco mais na academia para emagrecer, ele faria só exercícios aeróbicos. Só aeróbicos. Com o tempo, os estudos foram avançando e a gente chegou à conclusão de que o treino muscular é muito importante já no primeiro momento. Já no primeiro momento. Então, qual é a ideia? A ideia é que se a pessoa tem braços um pouquinho mais fortes, treinados na musculação, quando ela for fazer natação, ela vai desempenhar melhor no treinamento aeróbico. Verdade. E assim é no treinamento das pernas para quem vai pedalar no aeróbico. Uma outra vantagem de se treinar o aeróbico e o localizado juntos é que você tem um resultado estético mais bonito. Sem dúvida. E a terceira vantagem é o incremento do teu metabolismo basal. Então, as pessoas que têm um pouquinho mais de músculos no corpo, elas apresentam um gasto de energia parado maior do que quem não tem essa musculatura. Então, se a gente puder levar juntos os dois treinamentos, a gente consegue resultados mais efetivos. Agora, voltando ao assunto que é específico, né, da Vanessa, fica difícil hoje você ter apenas o exercício e não tiver um acompanhamento nutricional, né? Ou a pessoa não tiver uma dieta, né? Não tem como, né? Aquela história ali, você fazer exercício, chegar em casa e comer 4 pizzas, né? Eu gosto muito de brincar dizendo que a gente treina 1 vez por dia e se alimenta 5 vezes por dia. É verdade. Então aí já dá pra gente ter uma dimensão de como é importante. Mas eu acho que nós estamos aqui para ser felizes. Então, claro. Eu vejo que a gente tem 2 grupos de pessoas. A gente tem aquelas pessoas que são absolutamente radicais na sua alimentação natural e que às vezes são chatos, entre aspas, né? Sim. E a gente tem as outras pessoas que preferem não tocar nesse assunto e não se cuidam. E a gente pode trabalhar um meio termo. Vamos supor que a gente faça 5 refeições por dia, 7 dias por semana, serão 35 refeições na semana. Se você se cuidar em 30, se solte em 5 e seja feliz, quer dizer, estamos aí para brincar também, né? Professor, uma vez uma pessoa me disse, e eu quero lhe perguntar, o descanso faz parte da preparação? Muito importante a pergunta. Opa, vou anotar aqui. Porque, na realidade... Uma pergunta importante, vou anotar aqui, né? Se a gente for olhar bem, e eu fizer um teste com você, antes de você treinar e depois que você treinar, os resultados depois do treinamento vão ser pior. Você vai sair de uma sessão de musculação muito mais cansado, muito mais abatido, muito mais desgastado do que quando você entrou. Então, é o descanso adequado, somado com a alimentação adequada, que faz você chegar no outro dia num patamar superior e poder suportar um nível de treinamento cada vez melhor. Porque às vezes acontece, né? A pessoa, principalmente no início, né? A pessoa, às vezes ela cansa, obviamente, dá uma dorzinha aqui, ali, e às vezes a pessoa quer descansar e fica com aquela consciência pesada, né? Diz, não, eu acho que eu não deveria estar descansando, deveria estar fazendo mais exercício. Mas aí alguém me fez, e você está confirmando agora que às vezes o descanso também faz parte, né? Ela conseguindo manter com uma boa alimentação, né? Enfim. É que se você não estiver bem dormido e bem alimentado, a atividade física ele vai roubar a saúde de você. Exatamente. E não vai agregar a saúde. Concordo. Nós temos um grupo de profissionais, assim, ó, que são as enfermeiras, que quando elas fazem um plantão, elas gostam de terminar o plantão indo treinar, porque aí a qualidade do sono delas é melhor. É melhor.
para dormir melhor é absolutamente válido. Mas para treinamento físico, depois de uma noite inteira de plantão, onde você não se alimentou direito e não dormiu direito, aquele treinamento fica um pouco prejudicado. Existe algum horário melhor para fazer? Por exemplo, se diz que a atividade física forte, por volta das 11, meia-noite, atrasa, né, o sono, o metabolismo. Existe, é recomendável ou não existe isso? Duas considerações, assim, né? O pessoal da cardiologia acha um pouco mais arriscado os treinos pela manhã. Para quem tem problemas de coração, certo? Com relação ao sono, se a atividade for uma atividade estimulante, né, que gera um pouquinho de adrenalina, que libera um pouquinho de endorfina, talvez você chegue em casa um pouco agitado e demore um pouquinho mais para dormir, certo? Mas eu acredito que algumas informações, elas bloqueiam o seu treinamento. Então, se eu disser aqui para todo mundo que é melhor treinar à noite e algum telespectador só pode treinar pela manhã, esse pensamento pode bloquear ele de treinar pela manhã. Então, eu acho que o importante é a gente ter a sua adequação, né? O seu tempo de trabalho, o seu tempo de descanso, a sua hora de comer direitinho e a sua hora de treinamento encaixar nesse processo. Além da questão científica, né, de você como um profissional, qual é o feeling que tem você, por exemplo, quando sente que duas pessoas treinando, uma está no limite? Vamos mudar todo o assunto aqui agora. No Figueirense, o treinador tem poupado vários jogadores por causa do CK, né, que é o famoso CK. Uma academia, por exemplo, tem o feeling para poder ver que uma pessoa está no seu limite? Como é que funciona isso? Como é que é trabalhado isso com a pessoa? Na realidade a gente trabalha muito o subjetivo, né? Como a gente está vendo as pessoas todos os dias, a gente acaba analisando perfis de comportamento. Então, assim, nos treinamentos de força, é quando a pessoa não consegue mais progredir no treinamento. Chega no limite. Chega no seu limite. E, às vezes, aqueles nossos conselhos também não são seguidos, né? Porque as pessoas, a gente tem pessoas que são exageradas no seu treinamento, que acabam não seguindo aquilo que a gente pede, a gente... e depois ainda bota a culpa no professor. Da melhor forma possível, a gente tenta minimizar, né, os riscos. Sem dúvida. Qual é o nosso tempo aí? Aparece aí na janela aí? 2. Bom, tá, eu já quero agradecer Eduardo Freitas. Quem quiser encontrá-lo, pode dar na academia, né? Pode dar na academia, 3246-1918, né? Isso, eu queria deixar... Fica à vontade. Eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a conhecer o nosso espaço de trabalho, a fazer aulas experimentais, tanto na ginástica, quanto nas lutas, quanto na musculação. Nós estamos lá de segunda a sábado, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, e estamos abertos para atendê-los da melhor maneira possível. Eduardo, você vai voltar aqui, vai voltar a fazer mais programas, evidentemente, o espaço aqui é nosso. Eu quero muito agradecer a tua presença. Estava um pouquinho gripado, viu? Bom que melhorou, né? Bom que melhorou. E o programa aqui está à tua disposição, fica à vontade. Eu queria agradecer o convite também e parabenizá-lo por colocar na mídia esse tema, que é um tema importante no século XXI, e dizer para as pessoas olharem mais para longe, né, para pensar como você estará daqui 10 anos, daqui 20 anos, incluir os hábitos saudáveis agora, porque é uma poupança de saúde que a gente adquire pouco a pouco e que lá na frente vai fazer a diferença. Eu só quero dizer o seguinte, eu fiquei 2 anos parado, fiz uma lesão no quadril, voltei a fazer academia lá na Superação, eu estou fazendo, e em 20 dias eu eliminei, a nutricionista lá briga comigo, eu eliminei 5 quilos, e mais do que o peso, que pouco para mim importa, é a disposição, a gente realmente se sente muito melhor e por isso que a gente sempre recomenda. Eduardo, obrigado. Obrigado também. Esse foi Eduardo Freitas, né? Professor de Educação Física, enfim, um especialista na função, na área, esporte coletivo, realmente é um grande estudioso que você pode encontrar na Academia Superação. Agradeço o Eduardo, agradeço os amigos da Superação e nós voltamos. Meia-noite tem a reprise e voltamos amanhã com mais uma edição do programa Mais Esporte. Paz, saúde e felicidade.